Esta viagem começa num balneário popular, Ocean City. Depois, cruza a península até a cidade de Crisfield, chamada de capital mundial do caranguejo. Na costa oposta da Baía de Chesapeake fica a histórica St. Mary's City, a antiga capital de Maryland. Em seguida, a viagem encontra os pântanos densos do Blackwater National Wildlife Refuge. Então, segue para St. Michael's, que na Guerra de Independência ficou conhecida como a cidade que enganou os ingleses. Ao norte, a viagem visita a capital atual de Maryland, Anápolis, sede da Academia Naval dos Estados Unidos. A jornada termina no Fort McHenry, cuja bandeira inspirou o hino nacional americano. Esta é Ocean City. Localizado na costa atlântica de Maryland, este trecho de 16 quilômetros de praias atrai 8 milhões de visitantes por ano. Durante 2 séculos, Ocean City foi um pequeno vilarejo pesqueiro. Então, na década de 1870, o turismo explodiu na cidade. Chalés e pousadas logo passaram a margear as praias, mas a maioria das construções antigas foi destruída por furacões ou incêndios. No entanto, nem todos esses fenômenos naturais foram prejudiciais à cidade. Uma enorme tempestade em 1933 abriu uma das praias e criou uma enseada nova. Isso aumentou o número de oportunidades imobiliárias e recreativas e transformou Ocean City em um paraíso para a pesca esportiva. Para se divertir sem se molhar, o Trimpers Rides and Amusements Park oferece brinquedos e atrações para os turistas desde 1912. O calçadão da cidade foi construído por 3 proprietários de hotéis em 1900. E hoje tem 4 quilômetros de hotéis, lojas e restaurantes modernos. A viagem deixa a agitação de Ocean City e segue para a beleza tranquila do Assateague Island National Seashore. Este ecossistema protegido é composto por mais de 65 quilômetros de praias de areia branca. Estas ilhas são um local vital de descanso e alimentação para 320 mil espécies de aves migratórias. O próximo destino da viagem costuma ser chamado de capital mundial do caranguejo. É Crisfield. Famosa pelo raro siri azul, a cidade é um importante fornecedor de frutos do mar há muito tempo. Em 1854, uma pesquisa oficial descobriu um grande número de campos de ostras nas águas próximas à costa da região. Por isso, quando a ferrovia foi terminada 12 anos depois, a economia de Crisfield mudou por causa dos novos mercados que havia adquirido. Crisfield se tornou a maior produtora de ostras dos Estados Unidos e, em 1904, passou a ser a segunda maior cidade de Maryland. Para permitir uma maior expansão, conchas de ostras esmagadas e compactadas foram usadas para aterrar os pântanos da cidade. Grandes áreas construídas sobre estas fundações artificiais ainda existem. Em 1910, na época do auge econômico, a autoridade portuária da cidade tinha uma lista de navios maior do que a de qualquer outro porto americano. A pequena enseada era muito popular entre os marinheiros porque oferecia proteção contra tempestades. A 16 quilômetros da costa, fica outra região famosa pela beleza rara e pela abundância de animais marinhos. Smith Island é um arquipélago pantanoso de 3.200 hectares. O vilarejo pesqueiro de Ewell, fundado há 400 anos, fica no norte da ilha e é a maior das 3 cidades de Smith Island. Sua população permanente é de apenas 240 habitantes e só é possível chegar até ele de balsa. Smith Island é a única ilha habitada de Maryland. Apesar do acesso limitado, um enorme mercado turístico vem surgindo nos últimos anos na pequena comunidade isolada. 5.000 pessoas visitam a ilha todos os anos,
especialmente na temporada de pesca do caranguejo, o que exigiu certa adaptação dos moradores. Os turistas são atraídos pela beleza natural e pelos pequenos vilarejos charmosos da ilha. Como várias gerações de pescadores vêm fazendo, agora a viagem segue para o coração da Baía de Chesapeake. O impacto de um cometa, geleiras e outras atividades geológicas ocorridas durante milhares de anos esculpiram as vastas enseadas e penínsulas da baía. Em um trecho de terra, ladeado pela baía e pelo rio Potomac, a viagem encontra o Point Lookout State Park. Durante a Guerra Civil Americana, 52 mil soldados confederados ficaram presos numa cadeia nesta área. A jornada agora segue o rio Potomac. Entre os vários riachos e enseadas, as margens serenas exibem vestígios da longa história agrícola da região. No passado, o tabaco era o principal produto da área. Mas hoje, o milho e a soja são as colheitas mais importantes de Maryland. Numa região tão rica em história colonial, St. Mary's City é uma das cidades mais importantes. Hoje, ela é um museu vivo, cuidadosamente reconstruído. Mas a cidade mais antiga de Maryland foi a primeira capital da colônia. Ela foi abandonada depois que a capital foi transferida para Anápolis em 1695. As ruínas da cidade ficaram escondidas sob os campos, praticamente intocadas por 300 anos. Por isso, hoje a região é um sítio arqueológico singular, que oferece uma imagem rara da vida na colônia. A colônia de Maryland foi estabelecida no auge do conflito entre protestantes e católicos. O primeiro governador instituiu uma política de liberdade religiosa no estado e não declarou nenhuma religião oficial, uma ideia muito progressista para a época. Perto dela fica o St. Mary's College, que já passou por muitas mudanças. Ele foi fundado como um internato para meninas em 1840, mas hoje é uma das principais escolas de artes liberais dos Estados Unidos. Na margem norte da Baía de Chesapeake, fica uma adição mais recente à história de Maryland, a Naval Air Station Patuxent River. O complexo de 2.500 hectares se estende por cerca de 20 quilômetros de costa na foz do Patuxent River. O local é sede da Escola de Pilotos de Teste da Marinha Americana e de várias outras instituições dedicadas ao teste de aeronaves e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Mais de 140 tipos de aeronaves são usados no complexo. Todos os anos, a base faz cerca de 200 mil operações num espaço aéreo controlado de 13 mil quilômetros quadrados. Apesar do barulho ocasional dos jatos que sobrevoam a região, as praias de Chesapeake hoje são repletas de casas e bairros tranquilos. Mas o passado da Baía foi negro. Piratas navegaram por estas águas por quase 200 anos. O primeiro ataque pirata registrado ocorreu em 1635, e os navios continuaram assustando a região nos séculos 17 e 18. Apesar de os piratas não serem mais uma preocupação, o mar ainda oferece algumas surpresas ocasionais, como este velho barco cheio de buracos de bala. O American Mariner da Segunda Guerra Mundial vem servindo como alvo para o treinamento de pilotos há mais de 40 anos. Um dia, a embarcação seguirá o destino de seu antecessor, que afundou e foi destruído. A jornada continua pela margem leste da baía e chega ao Blackwater National Wildlife Refuge. Fundado em 1933, ele é formado por 10 mil hectares de pântanos densos. A região é um local de descanso vital para patos e gansos em suas viagens pelo corredor migratório, conhecido como Rota Atlântica. Quase 50 mil aves se refugiam aqui durante o mês de novembro. A abundância de ratos almiscarados na região
fez com que muitas fazendas de extração de pele surgissem no século XIX. Mas elas desapareceram junto com as florestas, praticamente todas desmatadas. Hoje, existe um esforço para plantar novas árvores e reflorestar a área. Apesar de o pântano ser atualmente um refúgio para a vida selvagem, ele já teve uma função ainda mais importante: a de proteger escravos fugidos. Harriet Tubman é uma das figuras mais reverenciadas da história americana. Ela nasceu numa propriedade escravocrata na região dos pântanos de Blackwater em 1822 e fugiu de seu proprietário aos 27 anos. Depois arriscou a vida, ajudando inúmeras pessoas a fugirem através de uma rota secreta de casas seguras e trilhas escondidas. Hoje, ela é conhecida como Moisés Negra. Harriet morava perto de Bucktown, um vilarejo próspero de meados do século XIX. Dizem que seu primeiro ato de transgressão foi realizado na Bucktown Village Store. Segundo a lenda, em 1835, Harriet estava perto da loja e se recusou a ajudar um feitor a controlar outro escravo. Ela levou um golpe violento na cabeça que fraturou seu crânio e provocou problemas de saúde que a acompanharam por toda a vida. Com o tempo, a loja foi perdendo seu brilho, mas o imóvel foi cuidadosamente restaurado recentemente. A vida na Baía de Chesapeake sempre foi influenciada pelo mar aberto e pela enorme rede de 100 mil rios e riachos que formam a bacia hidrográfica da região. Ela se estende por 165 mil quilômetros quadrados, englobando 6 estados diferentes. Além de ser um ecossistema extremamente mutável, ele também sofreu muita influência das atividades humanas. A descoberta de ferramentas de 10 mil anos de idade no leito marinho sugere que a região um dia foi formada por terra seca e habitada por nativos americanos. No entanto, quando chegaram 400 anos atrás, os colonos europeus trouxeram práticas agrícolas que exigiam o desmatamento de grandes áreas de vegetação densa. Isso não apenas deixou a costa vulnerável à erosão, mas também permitiu o escoamento da água de terrenos mais altos, o que ameaçou muitos pântanos e rios. Hoje, cerca de 2.000 quilômetros do litoral da Baía de Chesapeake estão sujeitos à erosão, e outros 5.000 quilômetros podem estar em risco. Os habitats criados pelos pântanos entre a água e a área seca também foram afetados pela agricultura. Estima-se que metade dos pântanos de Maryland tenha sido perdida, especialmente por causa da drenagem para uso na agricultura. O aumento da conscientização nos últimos 30 anos provocou o surgimento de esforços do governo e de ONGs. Hoje, uma série de medidas de controle da erosão tem sido tomada para proteger as áreas de risco. Escondido entre uma miríade de ilhas está o popular balneário de St. Michael's. É um resort calmo e tranquilo, mas a cidade costumava ser um posto de troca movimentado para produtores de tabaco e de pele em meados do século XVII. St. Michael's é um dos lugares favoritos dos apaixonados por barcos. Inclusive, uma das atrações mais populares da cidade é o Museu Marítimo da Baía de Chesapeake. O acervo de 85 embarcações é um dos maiores e mais importantes do mundo. O museu também controla o Hooper Strait Lighthouse, construído em 1879. Durante os séculos XVIII e XIX, a economia de St. Michael's dependeu da fabricação de navios e do processamento de frutos do mar, mas o turismo passou a ser a principal indústria da cidade nos anos 80. Cerca de 100 mil pessoas visitam St. Michael's todos os anos para relaxar
e conhecer sua rica história. Mas o evento mais célebre do local aconteceu durante a Guerra Anglo-Americana de 1812. Antecipando um ataque, os moradores de St. Michael's penduraram lanternas em árvores distantes da cidade, o que fez com que os ingleses errassem os tiros. Desde então, o local é chamado de a cidade que enganou os ingleses. As viagens marítimas sempre fizeram parte da vida na cidade. E as águas eram o único meio de chegar até ela. Isso até que a primeira Chesapeake Bay Bridge fosse construída. Quando foi inaugurada em 1952, a travessia de 6,5 km era a maior estrutura de aço do mundo construída sobre a água. Em 1956, mais de 1 milhão de carros cruzaram a travessia. Mas à medida que o tráfego aumentava, ficou claro que outra ponte seria necessária. Uma segunda travessia foi inaugurada em 1973, e nos anos 90, cerca de 20 milhões de carros já viajavam pela estrutura dupla todos os anos. No início do século XX, a ponte ainda era um sonho distante. A especulação sobre a construção começou na década de 1880, mas o primeiro relatório oficial só foi encomendado em 1907. Com o passar dos anos, sempre que o projeto era iniciado, algum imprevisto o impedia. A queda da Bolsa em 1929 e o início da Segunda Guerra Mundial causaram atrasos significativos. Quando a pressão sobre o governo do estado aumentou em 1947, o departamento responsável pelas estradas recebeu permissão para construir este elo vital. Hoje, a cada hora, cerca de 1.500 veículos passam em cada faixa da ponte. Uma das pontes costuma ser fechada em um domingo de maio para a caminhada anual pela Chesapeake Bay Bridge. Para celebrar o maior projeto de construção da história de Maryland, pedestres são convidados a caminhar 6,5 km por esta maravilha da engenharia e observar a vista espetacular da baía. O próximo destino da viagem é a cidade de Anápolis. Ela tem a honra de ser a base para duas das maiores instituições do estado. Esta é a Academia Naval dos Estados Unidos. As primeiras aulas da instituição foram ministradas em 1845, quando o local ainda era um pequeno posto do exército. Mas antigas estruturas de madeira já não existem mais. Foram substituídas por grandes imóveis neoclássicos. Um belo exemplo deles é o Bancroft Hall, o maior alojamento do mundo. Seu prédio principal foi construído entre 1901 e 1908 e contém 8 quilômetros de corredores que conectam os 1.700 quartos do imóvel. A primeira turma da Escola Naval tinha 50 aspirantes e 7 professores. Hoje a instituição tem mais de 4.000 alunos e um campus com quase 140 hectares. A algumas quadras da escola fica a segunda grande instituição da cidade, a State House, sede do governo de Maryland. A cidade de Anápolis foi fundada no século XVII e baseada no sistema europeu, com ruas que irradiavam do centro e becos com escadas. A State House é a mais antiga sede das capitais dos Estados Unidos ainda em uso, e seu domo de madeira é o maior e mais antigo do país. A construção do imóvel começou em 1772, mas sofreu vários atrasos por causa da Guerra de Independência e de pelo menos um furacão. 25 anos se passaram antes que ela fosse terminada em 1797. Hoje o complexo contém 26 imóveis e inclui a Government House. Esta mansão é usada como residência oficial pelo governador de Maryland desde a sua construção em 1870. Ela foi projetada para ter a aparência de uma casa de campo georgiana, o estilo da moda na época. Ao sul, a viagem descobre um tipo de história diferente.
Esta construção pode não ser tão pitoresca quanto a anterior, mas a influência da Bethlehem Steel Corporation no passado de Maryland é extremamente importante. Ela já foi a segunda maior siderúrgica dos Estados Unidos. Situada na margem esquerda da Baía de Chesapeake, ao lado do Patapsco River, a região foi escolhida por sua localização estratégica, próxima de vários cruzamentos ferroviários. No início da década de 1860, a construção de ferrovias continuava em expansão, e a usina foi criada para suprir a demanda crescente por dormentes. As vendas continuaram a crescer durante a primeira metade do século XX. Contratos de construção urbana e militar levaram a empresa ao sucesso. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, a Bethlehem Steel já era a terceira indústria do país. Mas os problemas acabaram aparecendo. Depois de quase um século de produção de aço, uma longa greve de funcionários no fim dos anos 50 abriu as portas para a competição estrangeira. A companhia nunca se recuperou totalmente. Seu crescimento diminuiu nos anos 60 e, em 1980, ela foi forçada a realizar demissões em massa. Nesta usina, apenas a fundição continua operando. O vazio econômico deixado pela queda deste gigante industrial foi sentido em toda a região. A viagem continua e chega a uma região mais saudável economicamente, o Porto de Baltimore. Ele é o porto mais agitado da costa do Atlântico Norte, com cerca de 37 movimentos de contêineres por hora, e está entre os 15 maiores portos desse tipo nos Estados Unidos. 300 anos se passaram desde que Baltimore começou a exportar tabaco, trigo e farinha. Os negócios ficaram menos movimentados nos anos 80, mas vem crescendo de forma significativa nos últimos anos. Este porto é mais uma prova de como Maryland confia no mar para garantir sua prosperidade econômica. Por fim, nenhuma visita à Baía de Chesapeake ficaria completa sem uma passagem pelo Fort McHenry, um dos melhores exemplos de fortificação litorânea antiga dos Estados Unidos. Inaugurado no início do século XIX, o forte costuma ser associado a um acontecimento da Guerra Anglo-Americana. Enquanto a cidade se preparava para um ataque iminente, o oficial responsável pelo forte pediu uma bandeira tão grande que os ingleses a veriam de longe. O desejo do oficial foi realizado. A enorme bandeira que flamulou sobre o Forte McHenry tinha 9 metros de altura e 13 de comprimento. O bombardeio ao forte começou em 13 de setembro de 1814. Um jovem advogado e poeta, Francis Scott Key, testemunhou o ataque de um navio aportado perto dali. Quando o sol surgiu no horizonte, o jovem ficou tão emocionado com a imagem da enorme bandeira flamulando que decidiu escrever sobre o que vira. O poema chamado Defense of Fort McHenry depois ganhou o nome de The Star-Spangled Banner e foi musicado. Mais de um século depois de composto, em 1931, ele foi adotado oficialmente como hino nacional americano. Todos os dias, uma réplica da bandeira é hasteada em honra às faixas largas e às estrelas brilhantes que emocionaram o jovem poeta que acabou inspirando uma nação. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.